Olá, boa tarde. Muito boa tarde a todos neste final de tarde. Bem-vindos a este nosso seminário, webinar sobre fundos de investimento imobiliário. Vamos ter a apresentação dividida em duas partes. A primeira parte reproduzida pelo Mário Carvalho Fernandes, Chief Investment Officer do Banco Arrosa, em que fará um enquadramento macroeconómico para contextualização do momento em que vivemos. E depois teremos uma segunda parte com a Silvip, conhecida Sociedade Gestora Portuguesa, que irão fazer um segundo momento, primeiro por Luís Carita, Executive Board Member da Silvip, que dará uma perspectiva para o mercado imobiliário, e depois, numa segunda fase, por Francisco Pires Marques, Fund Manager da Silvip, que nos permitirá conhecer um pouco melhor o Fundo VIP, um fundo imobiliário gerido pela Silvip e comercializado pelo Banco Arrosa. Resta-me desejar uma boa apresentação a todos e dar nota de que têm um chat onde poderão ir colocando questões para depois as podermos debater no final com estes nossos especialistas. Boa sessão a todos e, Mário, podes começar. Obrigada. Obrigado, Lara. De facto, temos aqui preparada uma apresentação em que vamos percorrer rapidamente e partilhar convosco a nossa visão macroeconómica do momento e como é que ela se reflete depois na nossa alocação de ativos recomendada e vamos perceber que neste contexto os ativos imobiliários podem constituir um fator importante numa carteira diversificada e, portanto, vamos depois encaixar perfeitamente na apresentação que se segue e que será o core aqui deste webinar, ficarmos a conhecer um pouco melhor o fundo VIP. Relativamente ao cenário macroeconómico, é útil percebermos em cada momento em que ponto é que estamos em relação a duas variáveis que são cruciais para definir uma estratégia de investimento assente em princípios de médio e longo prazo. E importa então perceber em que ponto é que estamos, quer na dinâmica de crescimento económico, quer na dinâmica de inflação. Ao longo dos últimos anos, a dinâmica de inflação tem estado um pouco ausente da preocupação dos investidores, uma vez que a preocupação com a inflação era a sua inexistência. Houve várias tentativas de reinflacionar a economia por parte dos bancos centrais que nunca surtiram efeito. A economia estava presa num cenário de ausência de inflação e a preocupação dos investidores nesse cenário estava mais centrada na parte do crescimento económico, em que estávamos muito envolvidos num cenário de baixo crescimento económico ou nenhum crescimento económico e tínhamos uma economia bastante congelada, entre aspas. O que temos estado agora a assistir é um crescimento da economia pós-pandemia rápido, acompanhado também de alguma inflação. Perceber exatamente como é que isso impacta as nossas decisões de investimento é bastante relevante, porque se a partir do momento em que identificamos que estamos num ciclo de boom inflacionário, vamos ter uma determinada alocação de ativos que nos é recomendada e, tanto temos aqui no gráfico da direita uma amostra de um exercício deste género, ainda que um pouco centrada no investidor norte-americano, mas é este exercício que vamos percorrer ao longo desta apresentação, perceber onde estamos e, tendo em conta esse cenário, quais os ativos que melhor defendem o interesse dos investidores. Relativamente ao crescimento económico, recentemente tivemos as novas projeções do FMI para a economia global para 2022 e 2023 e aquilo que percebemos e que vem em encontro daquilo que eram já as expectativas da generalidade dos investidores no mercado é que 2022 vai ser um ano de crescimento ainda robusto, estamos a falar de um crescimento global de 4,4%, ainda que ligeiramente inferior àquele que observamos em 2021, que, como sabemos, foi um ano de relançamento da atividade económica a partir de uma base
de uma economia que estava a ser impactada pela pandemia e, portanto, um crescimento anormal. E vamos ter agora uma moderação desse crescimento, mas ainda assim um crescimento bastante robusto e, portanto, a dar suporte à atividade económica e aos lucros das empresas e, por inerência, a uma boa parte da valorização dos ativos financeiros em que assentam uma carteira diversificada de ativos. No entanto, percebemos também que esta recuperação que aconteceu nas várias economias do mundo não ocorreu toda ao mesmo ritmo e neste momento temos também alguma dissincronia entre as várias geografias relativamente ao regresso à linha tendência de longo prazo pré-Covid, que é um caso em China que foi a economia que recuperou mais rapidamente essa linha de tendência e depois começou a abrandar de outras geografias que ainda têm esse caminho de recuperação a fazer e por isso que ainda tem aqui algum alento para ter um crescimento mais rápido do que a tendência natural. Portanto, em resumo, em termos de crescimento, temos um crescimento salutar. E neste momento a maior incerteza não se prende com o crescimento, mas sim com a questão da inflação. Ao longo de 2021 temos estado a perceber que a inflação tem estado a se tornar cada vez mais visível em várias geografias e em vários setores. Relativamente às geografias, é verdade que a inflação tem estado a surpreender, em particular nos Estados Unidos, onde a inflação parece estar a ser mais duradoura do que inicialmente antecipado. Isto tem levado até a alguma reação por parte dos bancos centrais, nomeadamente a Reserva Federal Norte-Americana, que tinha assumido uma postura de deixar a inflação correr um pouco o seu ritmo antes de atuar, mas tem nas últimas reuniões manifestado algum desconforto com o caráter mais duradouro que esta inflação está a ter e os níveis que está a atingir. De qualquer forma, para perceber as grandes tendências da inflação, convém ter presente que ainda não é um fenómeno global. Portanto, na China, que durante muitos anos contribuiu para o processo desinflacionista do mundo, está ainda sem pressões inflacionistas. O Japão continua há 20, 30 anos sem sinais de inflação e, portanto, este fenómeno está mais presente nos Estados Unidos, no Reino Unido, onde a questão do Brexit também tem aqui algum impacto, e na zona euro apenas em algumas regiões, como é o caso da economia alemã, onde se manifesta mais esta inflação e menos outras economias importantes, como o caso da economia francesa. Portanto, é um fenómeno que se está a implantar gradualmente, mas ainda não é completamente global. Olhando para os setores, aí sim vemos que a pressão para os preços é geral a todos os setores e, em particular, aqueles que têm capacidade de aumentar os preços, a fazer sentir essa pressão nos preços de uma forma bastante geral. O que tem contribuído para esta inflação, e aqui importa perceber as causas para perceber a sua persistência, começou por ser a questão dos estrangulamentos nas cadeias de produção, ainda fruto da, da pandemia e das medidas de confinamento que foram adotadas e que gerou efetivamente estas disrupções nas cadeias produtivas e aquilo que temos estado a observar, como se vê aqui no gráfico da esquerda, é que as referências às faltas de componentes estão ainda num nível bastante elevado, mas estão a reverter face ao pico observado ao longo de 2021 e, portanto, temos aqui uma ideia que, eventualmente, por este prisma, o fenómeno inflacionista poderá estar a moderar-se a prazo. Relativamente ainda a outro tema, a questão relacionada com estas matérias-primas, houve uma reação das políticas fiscais em 2020 em relação à pandemia que promoveram o investimento público, que foi, acabou por impulsionar algum movimento especulativo nos preços das matérias-primas que
uma vez que esses investimentos ainda estão em curso, aqui o efeito tenderá ainda a ser um pouco mais duradouro, mas pelo menos neste campo nota-se uma estabilização da tendência, não um agravamento da mesma, e portanto continuamos aqui a ter um comportamento relativamente mais transitório e benéfico da inflação. Mais preocupante é a questão da energia, que continua com os preços bastante elevados e a energia sendo uma componente muito relevante para a generalidade da economia, o aumento de custos com a energia tenderá a repassar-se para todos os outros preços e a ser um contributo para a inflação. Há aqui uma componente de riscos geopolíticos que tenderão a ser mais transitórios, possivelmente, do que estruturais, mas também há aqui uma componente mais estrutural de transição energética que poderá suportar também os preços de energia durante mais tempo do que aquilo que seria inicialmente expectável nas projeções dos bancos centrais e sendo um contributo para que a inflação se torne um pouco mais duradoura do que aquilo que era expectável, por exemplo, há um ano atrás, em que as perspectivas para a inflação ainda eram bastante díspares. E depois temos, por fim, a questão dos custos dos trabalhadores, que é muito relevante para distinguir um fenómeno de inflação transitório de um processo de inflação mais prolongado no tempo, é perceber se há efeitos de segunda ordem nos salários, se a inflação gera aumento de salários, que por sua vez vai gerar aumento de custos das empresas, que vão ter que repercutir nos preços de venda dos seus produtos e serviços e que vai perpetuar esse choque de inflação ao longo de um tempo maior. E aquilo que se vê é que efetivamente também a nível desta variável, a nível global, ainda não há sinais de inversão desta tendência para um aumento dos custos com os trabalhadores que as empresas estão a enfrentar. E, portanto, isto gera aqui um cenário em que torna mais verosímil o cenário central de que a inflação vai possivelmente acompanhar-nos durante o ano 2022 com um caráter mais persistente do que aquilo que estaríamos inicialmente à espera. E, portanto, colocando isto no quadrante que vimos inicialmente, vamos perceber que 2022 vai se prolongar então este sentimento que tem estado a ser cada vez mais crescente e que foi começando a ganhar alguma tração em 2021, de que a inflação é algo que veio para perdurar um pouco no tempo, que não queremos que seja uma inflação descontrolada, mas é uma inflação que carece da atenção dos bancos centrais e que vai despoltar alguma reação dos bancos centrais. Continuamos a acreditar que a reação vai ser calma e que não vai gerar precipitar uma recessão no imediato, mas o nosso cenário central é que nos vamos manter aqui neste quadrante de crescimento económico acompanhado de aumento de preços. Portanto, e aqui neste cenário, os ativos que queremos ter têm que ser ativos que sejam resistentes ou que beneficiem exatamente dessa inflação e deveremos afastar-nos daqueles ativos ou reduzir o seu peso nas carteiras, aqueles ativos que sofrem mais com a inflação, que são exatamente aqueles ativos que têm um rendimento fixo, não indexado à inflação. E, portanto, neste cenário, o que é expectável para os diferentes ativos e qual é o nosso posicionamento? Vamos assistir, ou continuar a assistir àquilo que já temos estado a observar nos últimos meses, um aumento da volatilidade dos mercados como um todo, e por isso os ativos com menor volatilidade são uma mais-valia para uma carteira integrada e por isso a liquidez pode servir como uma bolsa de refúgio para controlar o nível de risco de uma carteira e, portanto, para além de que servirá de uma pool de liquidez que poderá ser aproveitada nesses momentos de volatilidade para fazer algumas aquisições táticas nos mercados onde essa volatilidade possa levar a alguns desajustes a nível dos preços que possam ser interessantes. Relativamente à parte das obrigações, a nossa visão é claramente negativa. Então, obrigações indexadas, uma taxa fixa, serão claramente o título que mais sofrerá num ambiente de subida de taxas. Depois, na parte acionista, com alguma volatilidade, continua a ser
uma das áreas onde é possível vislumbrar alguns cenários em que é possível extrair alguma rentabilidade positiva para investidores que estejam propensos a assumir esse risco e essa volatilidade e com horizonte temporal de médio e longo prazo. E aqui, eventualmente, será importante escolher os setores que beneficiam destas subidas de preços, nomeadamente de matérias-primas e de setor de energia, associados também a empresas com capacidade de repassar esses preços, aumento dos custos nos preços dos seus produtos e serviços, ou seja, empresas com poder de mercado e capacidade de fazer subir preços, com vantagens competitivas suficientes para o fazer. Igualmente atrativos neste ambiente poderão ser algumas estratégias alternativas, os chamados long shorts, em que se espera que poderemos ter aqui algumas situações em que esta volatilidade vai permitir distinguir um pouco melhor os bons ativos dos maus e essa estratégia acabar por conseguir extrair aqui alguma rentabilidade na procura desse valor relativo entre essas estratégias, e numa altura em que as alternativas de investimento também não são muitas, os alternativos podem ter uma parte importante nas carteiras, e por fim os ativos reais, em que se enquadra também o imobiliário e infraestruturas, que estando expostos a ativos que têm um yield atrativo e quase sempre indexado à inflação, permitem também combater bem o cenário de inflação, até porque a indexação destes cash flows futuros à inflação acabam por imunizá-los também, de certa forma, deste cenário. Com a vantagem ainda, no caso dos fundos de investimento coletivos, em que tendencialmente têm uma reduzida volatilidade, acabam também por contribuir para a redução da volatilidade numa altura em que as outras classes de ativos estão elas a sofrer com essa elevada volatilidade, e tanto numa lógica de carteira global faz todo sentido pensar incorporar uma parte do investimento nesta classe. E nem de propósito, vamos agora ter aqui uma apresentação de uma alternativa de investimento que pode perfeitamente servir a este propósito de reduzir a volatilidade das carteiras, numa estratégia que neste contexto poderá fazer muito sentido no património dos investidores. E por isso passava desde já a palavra aqui aos escritórios da Silvip para fazerem a sua apresentação. Muito obrigado pela apresentação e pelo convite para partilharmos convosco as perspectivas da Silvip, quer sobre o mercado imobiliário, quer sobre o fundo VIP, gerido por nós. Portanto, estou aqui a fazer a apresentação conjuntamente com a equipa da Silvip, que encarrega a gestão do fundo VIP. Esta apresentação terá uma duração aproximada de 30 minutos, será dividida em duas partes. Uma primeira parte, onde vamos apresentar a nossa visão sobre a evolução do mercado imobiliário pós-pandemia, quer a nível europeu, quer a nível português, que é onde o fundo VIP se encontra investido. Em segundo lugar, darei também a visão sobre o investimento imobiliário como classe de ativo, comparando com as outras classes de ativo. Peço desculpa, Luís. Sim. Estamos a ouvir um bocadinho, não sei se podem virar o microfone um bocadinho mais para perto de si. Eu vou-me tentar aproximar um pouco do microfone. Veja lá se assim consegue ouvir melhor, claro. Ligeiramente melhor. Ligeiramente melhor. Ainda não é bom. Então, eu sei como é que está a imagem. A imagem está à projeção aqui, não é? Então eu vou aproximar mesmo da coluna. Há aqui uma coluna que, como ouvimos, também é um microfone. Então farei aqui a opção. Luís, peço desculpa, mas continuamos a ouvir muito longe. Não estará o microfone perto do computador da Rita? Não sei se é o caso. Normalmente é aqui numa coluna que nós temos no televisão. Foi onde eu me aproximei. Agora, se me está a ouvir mais, pior agora, eu vou para o próximo do computador da Rita. E a mim, ouvem-me bem?
Perfeitamente, Rita. Então, pronto. Já recolocamos aqui os espaços e creio que agora já me escutam melhor. Muito bem, perfeitamente. Muito obrigada. Muito bem. Então, como eu estava a dizer, a apresentação vai se dividir em 4 partes. A primeira, vamos apresentar a nossa visão sobre o mercado imobiliário pós-pandemia. Em segundo lugar, classificamos o investimento imobiliário no conjunto das outras classes de ativos financeiros e com a nossa visão sobre as vantagens deste investimento imobiliário numa carteira diversificada e designadamente também dos fundos imobiliários. A terceira parte é a apresentação do fundo VIP, das suas características principais, da sua composição e também da rentabilidade recente no ano de 2021. E, por último, fazemos convosco o exercício estratégico que desenhamos para este triênio de 2022 a 2024, portanto, com o posicionamento competitivo do fundo, com a definição dos objetivos estratégicos, a definição do target de rentabilidade que nos propomos atingir para este triênio, portanto, numa banda de variação de valores, e as principais políticas de atuação. Então, começamos pelas tendências do mercado imobiliário pós-pandemia. Para fazermos a caracterização dessas tendências a nível europeu, nós utilizamos como suporte de informação foi o estudo promovido pela PwC, Emerging Trends, de 2022. Neles foram entrevistados 840 profissionais do setor imobiliário europeu, a nível de líderes das grandes casas de investimento, e foi-lhes questionado qual é que era o seu nível de confiança, qual era a sua visão sobre a rentabilidade destes ativos e também sobre a atração de novos players. E realmente, face às respostas, como se vê no gráfico, no canto superior direito, as expectativas são bastante otimistas, superando mesmo os anos 2018 e 2019, onde é traduzida uma grande confiança assente, por um lado, quer na disponibilidade de capital, quer dívida dos investidores institucionais para este setor. Em segundo lugar, da sua própria rentabilidade, que, apesar do Covid e dos lockdowns que tivemos sujeitos no primeiro semestre do ano 2021, se verificou realmente uma performance acima das expectativas no segundo semestre, portanto, indicando já o caminho da retoma. Em terceiro lugar, realmente há a entrada de novos players e, com isso, eles pautam também quais são os tópicos a terem atenção, portanto, a evolução do investimento imobiliário ao longo de 2022. E esses tópicos, curiosamente, e especialmente Portugal, agora com a crise da Vodafone, traduziu e teve realmente esse problema, o primeiro tópico de preocupações é a cibersegurança. Portanto, bastante curioso, e especialmente na semana que estamos a atravessar. O segundo tópico é o acompanhamento realmente da inflação, e isto tem a ver com a definição do pricing dos ativos imobiliários e, ao fim e ao cabo, como é normalmente encarado este setor como hedge natural contra a inflação, tem a ver também com as exigências de taxas de rendimento face a essa mesma inflação. Outro dos tópicos acaba por ser alguma escassez de ativo investment grade, e isto teve a ver com uma produção mais limitada, especialmente no imobiliário comercial, e a consequência da dita inflação, quer a nível dos fatores produtivos, quer a nível das matérias-primas, como acabámos de ver na apresentação anterior, e a consequência dessa nos custos de construção. Portanto, são estes, a par da subida das taxas de juros, os principais pontos, digamos, de acompanhamento ao longo do ano 2022, poder provocar um aumento ou alguma redução da rentabilidade esperada, que é elevada. No contexto português, face a um ano 2021, onde realmente o investimento imobiliário comercial situou-se aquém dos anos mais recentes, desde 2018, é esperado que realmente o ano de 2022 seja um ano de retoma. Clara retoma assente, por um lado, da atração de novos players,
e, portanto, a tal entrada de novos investidores para o mercado nacional, e mesmo em 2021, como figura ali na apresentação, dos 10 maiores negócios, 6 foram concretizados por novos investidores institucionais a entrar em Portugal e a alocar, digamos assim, capital para Portugal. Depois, vê-se também uma tendência face à escassez de produto, é realmente no reinvestimento na reestruturação de ativos bem localizados. Como é a máxima do imobiliário, a localização é realmente rainha das principais características de qualidade do ativo imobiliário, da sua capacidade de atração, quer de ocupadores ou de compradores. Portanto, essa localização, quando temos espaços urbanos e malhas urbanas já densas, acaba por ser acedida através do reestruturação de ativos. E, portanto, é aí que o imobiliário comercial irá estar concentrado. Obviamente, a introdução de preocupações, de critérios de ESG nesses projetos são essenciais para trazermos os ativos que foram construídos outrora, em outra hora, para realmente para a década de 2020 e seguintes. Face à disponibilidade de capital, face também à entrada de novos players, vai haver uma pressão nas yields e na manutenção em yields reduzidas. Nos anos anteriores, houve realmente muito pouca inflação e traduziu-se em yields reduzidas. No entanto, apesar das tensões inflacionistas, é de acreditar que com a entrada destes novos players e desta disponibilidade de capital para investimento imobiliário, causa alguma pressão nas yields e, portanto, tendencialmente, elas vão se manter a níveis baixos ao longo do ano de 2022. Olhando mais próximo para o mercado português, portanto, a nível do investimento, como já dissemos, temos a entrada realmente dos novos players, essencialmente internacionais. E o que se verifica são os fundos, os private equities, que normalmente captam mandatos junto de fundos de pensões europeus e norte-americanos que estão a entrar em Portugal. O seu foco essencial é ativos realmente de rendimento e ativos onde se possa fazer, através do asset management, alguma melhoria do rendimento com renegociações, por exemplo, dos contratos de arrendamento. Temos também a concorrência dos fundos de capital de risco, designadamente por causa da alteração da lei do Golden Visa. É de esperar que estes fundos atraiam também investidores e sejam mais um player no mercado, fazendo pressão sobre as yields. A nível de yields, temos naquele quadro os setores onde essa pressão para manutenção e até alguma redução vão ter, digamos, mais essa pressão, designadamente os setores da logística, dos retail parks, do retalho alimentar e das residências de estudantes com produtos alternativos. No caso dos escritórios, sendo tradicionalmente o maior setor da alocação de capital, ele realmente colheu durante o ano 2020 e 2021, durante a pandemia, portanto, reduções de espaços ocupados, com as empresas a redesenharem a sua forma de ocupação. No entanto, em termos médios, o que se está a constatar é que o regresso ao trabalho e o regresso ao escritório está-se a processar de uma forma normalmente híbrida, portanto mista, com os trabalhadores normalmente a estarem 3, 4 dias por semana nos escritórios e alguma redefinição dos espaços internos dos escritórios, normalmente com a promoção de zonas de socialização. Portanto, o escritório tornou-se um ponto de encontro para a realização de reuniões presenciais, privilegia-se realmente o espaço social e há realmente uma menor presença de trabalhadores e postos de trabalho. Mas, através disso, é de acreditar que a ocupação se mantenha inalterada. Os níveis de expectáveis de procura são elevados nos escritórios, quer para Lisboa, quer para o Porto, sendo que as rendas também mantêm-se a níveis elevados, especialmente as prime rents. O setor da logística tem sido, durante o período pandémico,
e durante a persistência de uma alteração da nossa forma de consumo, designadamente com a utilização do comércio online, realmente o setor estrela. É o setor onde as empresas têm apresentado os operadores, planos de expansão, e por isso tem-se verificado, face a alguma escassez de promoção especulativa, a manutenção de valores elevados de rendas. Temos também, como é óbvio, dentro das malhas urbanas, a tal logística de last mile, muito reforçada pela procura do comércio online. No entanto, face normalmente a estes investimentos especulativos e face à dimensão das plataformas logísticas realmente representar um investimento muito elevado, há sempre a retração do investimento especulativo e por esse fator é de antecipar alguma subida de rendas. Dentro do retalho, que foi um dos setores mais atingidos, em especial do comércio de rua, pela pandemia, em ritmo inverso situa-se precisamente o comércio grossista. O comércio grossista, que normalmente está representado quer por standalones, quer nos retail parks, realmente teve maior dinâmica, são espaços mais arejados para o consumo e onde os consumidores aproveitaram durante a pandemia para, digamos, saciarem a sua vontade de consumo. E realmente tiveram uma dinâmica muito elevada ao longo do ano de 2021 e, portanto, é de antecipar que se mantenha durante 2022, com alguma recuperação, obviamente, das vendas in-store. No entanto, a nível das rendas, o que é expectável é que elas não recuperem na íntegra os valores pré-pandemia durante o ano de 2022. Em termos de outros setores, os setores que neste momento atraem investidores, quer os internacionais, quer os nacionais, acabam por ser os chamados setores alternativos, tipificados normalmente pela senior living, quer de residências sénior, quer nursing homes, portanto já com mais apoio clínico, também com o student housing e a entrada no radar dos investidores portugueses, algo que realmente durante décadas não existiu, que é do setor residencial. Realmente são setores para os quais se antecipa uma dinâmica reforçada e mesmo constituição de investimento, designadamente na promoção residencial para a renda acessível, beneficiando do estímulo fiscal que venha a constituir carteiras alternativas de investimento. São setores, obviamente, que têm carência de oferta, pese a entrada de novos players para o mercado. Contudo, tem uma característica, face a essa escassez, também da mesma forma que vão aparecendo, não existe uma disponibilidade de ativos para investimento imediato. E, portanto, normalmente o acesso a estes setores tem de ser feito através do forward purchase, ou seja, do contrato de promessa de compra e venda sob bem futuro, porque as residências atuais, todas elas já são pertença de investidores institucionais. Portanto, com esta perspectiva sobre os ativos alternativos, eu terminava a nossa visão sobre o mercado imobiliário, quer europeu, quer português, e passaria à competitividade do investimento imobiliário como classe de ativos. Como vemos ali no canto superior direito, no longo prazo, apesar do comportamento dos outros mercados, designadamente obrigacionista e bolsista, nos anos mais recentes, no longo prazo o investimento imobiliário tende a superar a rentabilidade das outras classes de ativos. Tem em seu benefício realmente uma menor volatilidade e no caso deste índice que é acompanhado pelo MSCI, apesar de não ter para os fundos imobiliários no longo prazo, mas tendencialmente os fundos imobiliários acabam por acompanhar o investimento direto, que ali é caracterizada pela barra laranja. E, portanto, o que é que beneficia? Essencialmente, uma melhor rentabilidade de médio e longo prazo e uma menor volatilidade. Nesse contexto, o mercado português tradicionalmente supera o mercado europeu em anos expansionistas. Portanto, se vê no gráfico do canto inferior direito,
Portugal, nos anos 2015 a 2019, sempre superou o indicador europeu e depois, em 2020, perante a crise pandémica, situou-se aquém. Expectável por essa via que, face às perspectivas otimistas dos próximos anos, o setor imobiliário português venha apresentar uma rentabilidade acima da rentabilidade do setor imobiliário europeu e, como tal, a sua capacidade de atração de outros investidores que, eventualmente, podem adquirir ativos, promovendo um pouco o revolvimento das carteiras existentes. Portanto, o imobiliário, tradicionalmente, constitui a terceira classe de investimento institucional, por alternativa às ações, portanto, ao capital e às empresas privadas na componente de dívida e, portanto, das obrigações. Mas factos curiosos acabam por ser, especialmente quando falamos com pessoas ligadas ao private banking, é realmente a maior preferência das famílias europeias pelo imobiliário do que, por exemplo, as famílias asiáticas e norte-americanas. Portanto, há uma maior tradição do imobiliário e do investimento imobiliário, quer seja direto, quer seja indireto, na Europa. Como já foi referido, beneficia realmente como classe de diversificação de risco. Quando eu faço uma carteira de investimento, portanto, uma boa classe com diversificação de risco, onde em períodos inflacionistas beneficia do seu hedge natural contra a inflação. Designadamente, aliás, carteiras como a do fundo VIP, cujos contratos de arrendamento estão sempre indexados ao índice de preço do consumidor e, portanto, não sendo, digamos, a sua rentabilidade comprometida durante estes períodos inflacionistas, como vimos, vai ter talvez um caráter menos pontual e um pouco mais prolongado no tempo. Agora, tem as tais características onde o investimento direto, por vezes, penaliza um bocadinho os investidores. Porquê? Porque normalmente tem um valor de transação elevado e, por isso, quando quer fazer uma menor alocação, não tem a capacidade de comprar imóveis. Em segundo, quando há contextos e a macroenvolvente está marcada por uma menor liquidez, eu tenho dificuldades na transação desses ativos e, portanto, posso ter que fazer quase um fire sale para aceder à liquidez e isso é uma característica que obriga a pensar de outra forma de investimento imobiliário. E por último, outra característica acaba por ser o caráter multidisciplinar. Aliás, aqui, como se vê, temos aqui uma vasta equipa da Silvip à roda da mesa, né, a assistir a esta apresentação. Acaba por ser o caráter multidisciplinar entre a economia, as engenharias, o direito, a parte da fiscalidade e a parte financeira, que obriga normalmente a custos de transação relativamente elevados. E com isso, a proposta é para menores alocações e uma diversificação mais rápida, por um lado, e por outro lado, mais líquida, é um investimento imobiliário indireto e, portanto, através de fundos imobiliários, como é o objetivo da nossa apresentação. Portanto, normalmente proporcionam a tal diversificação efetiva, beneficiando no médio e longo prazo da tal rentabilidade, compensando devidamente o risco, permitindo aceder a um conjunto diversificado de ativos. Ao fim e ao cabo, expor-se quer a escritórios, quer a lojas ou armazéns de uma forma indireta é uma forma mais rápida de estar mitigado o risco do setor imobiliário particular, caso eu opte pelo investimento direto. Por outro lado, normalmente estes fundos são geridos por uma equipa profissional, como é o caso da Silvip, presente no mercado português há 35 anos, tendo a idade do próprio fundo VIP, que também é de 35 anos. E estes fundos têm, então, contam com a supervisão da CMVM, dos auditores e do respectivo banco depositário. Portanto,
é, ao fim e ao cabo, a possibilidade de acesso a opções de investimento de uma forma diversificada, simples, com menos impostos e com um potencial de rentabilidade. Com isto, eu encerro o capítulo da competitividade do investimento imobiliário e passo a palavra ao Dr. Francisco Pires Marques. Boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença. Começando sucintamente sobre principais dados gerais e características do Fundo VIP, poderão, quem tiver interesse, toda a informação do Fundo VIP está disponível quer na PAS, quer nos meios de divulgação do Banco Carregosa, enquanto entidade comercializadora, da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, do seu sistema de difusão e também no sítio da Silvip, da Sociedade Gestora. O Fundo VIP, como acabou de ser referido, iniciou a sua atividade em 1987, no dia 26 de novembro. É, a par de outro fundo de investimento imobiliário, o fundo mais antigo em atividade no panorama nacional. Está integrado na categoria de fundos de investimento imobiliário aberto de rendimento. E porquê aberto de rendimento? Porque, ao contrário dos fundos de acumulação, o Fundo VIP distribui rendimento ao longo do exercício. Mais concretamente, ao longo de um ano de atividade, tem 4 períodos de distribuição, em 4 trimestres, faz a distribuição de rendimento. As principais entidades envolvidas com o Fundo VIP são, obviamente, o Banco Depositário, que é o Banco Montepio, e as entidades comercializadoras são o Banco Carregosa e também o Banco Montepio. Atualmente, o auditor do Fundo VIP é a BDO. Principais características do Fundo VIP e dos fundos abertos, portanto, enquanto regulados, a carteira tem que estar investida no mínimo em 2/3 de ativos imobiliários. O Fundo VIP, enquanto política de investimento, está investido em ativos terciários de rendimento, basicamente edifícios terciários, escritórios, retalho, logística e também nos segmentos alternativos, que hoje chamados alternativos, que são a saúde, o ensino. Destina-se a participantes, em termos de perfil de risco, procuram um perfil de risco reduzido e está vocacionado para forradores de médio e longo prazo. Em termos de comissões de subscrição, o que gostaria de estão aqui enumeradas, quais são as comissões de subscrição. No entanto, ao longo de todo o ano de 2022, portanto, o Fundo VIP não terá isenção de comissão de subscrição. Está isento durante o ano de 2022. Em termos de condições de resgate, houve uma alteração após a crise financeira de 2008, 2009 e anos seguintes, em que o legislador vai introduzir. Até lá, até 2015, portanto, as janelas de resgate eram muito curtas. Elas variavam, acima de tudo, em função do montante, e o resgate era quase imediato. A partir de 2015, o legislador, e visando proteger o interesse dos participantes deste tipo de veículos, vai introduzir janelas de resgate mais amplas, em que o período entre o pedido e a liquidação é, de facto, mais ampla. Isto, o legislador foi introduzido e todos os fundos adotaram estas janelas de resgate mais amplas. Muito bem, passando então ao Fundo VIP. O Fundo VIP terminou o ano de 2021 com um ativo total de 322,5 milhões de euros. A sua carteira de ativos está, na sua grande maioria, concentrada na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, que são os mercados mais líquidos, portanto, onde existe mais procura para ativos de rendimento, onde estão as empresas, onde está a economia. Em termos de usos, os setores tradicionais, como os escritórios e a logística, são o pilar de rendimento do Fundo VIP.
com um peso de 65% na carteira. No entanto, os setores alternativos, e aqui em particular o setor da saúde, tem um peso também relevante na carteira do fundo VIP, com ativos que representam cerca de 20%. E depois, numa escala mais pequena, temos também o setor de retalho, com cerca de 10%. Em 2021, a taxa de ocupação cifrou-se em torno dos 86%, destacando-se o rating elevado dos principais inquilinos do fundo VIP, que estão aqui enumerados. Partilhamos que durante o ano de 2020 e o ano de 2021, o fundo e a generalidade dos proprietários concederam as chamadas moratórias aos seus inquilinos. O fundo VIP, no global, concedeu a inquilinos 1,8 milhões de euros de moratórias, sendo que desses 1,8 milhões de euros de moratórias, já só nos falta receber 62 mil euros, estão a acabar, estão em cumprimento e estão no seu fim, e destes 1,8 milhões de euros, apenas 3.800 euros estão em cumprimento. Portanto, é um facto, os inquilinos do fundo VIP são um pilar fundamental atendendo à sua solvabilidade. Rapidamente, partilhamos alguns ativos dos diferentes segmentos que são propriedade do fundo VIP. Neste caso, no segmento de escritórios, temos dois ativos de grande dimensão, 100% arrendados a multinacionais, Thales, NetJets, no caso do edifício Cristal, e o edifício Horizonte, arrendado à Nokia. No setor da logística, setor estrela, nos anos da pandemia, portanto, temos aqui também duas plataformas, uma no Montijo, encostada ao que será, ao que se espera que seja o futuro aeroporto, está arrendada também a entidades de primeira linha, 100% arrendada. Do lado direito, outro centro logístico, em Sintra, também 100% arrendado, e, portanto, ativos. Por fim, o setor do retalho, aqui temos dois ativos que comprámos em conjunto com o portfólio, integrado num portfólio de 6, todos eles arrendados à Decathlon, que toda a gente conhece. Aqui os dois mais maior dimensão, que são a Decathlon de Almada, logo à saída da Ponte sobre o Tejo, e a Decathlon de Sintra, encostada ao novo Hospital da CUF e no nó do IC19. No setor alternativo, portanto, como já referi, temos dois hospitais, que são o Hospital da Boa Nova em Matosinhos e o Hospital da Trofa, na Trofa. Ambos do grupo Trofa Saúde. Muito bem. Não sei se me estão a ouvir bem. Em termos de... Portanto, o património do fundo VIP tem evoluído ao longo dos anos, como podemos verificar no gráfico do lado esquerdo, de forma sustentada, tem tido um crescimento sustentado. O ativo, portanto, em 31 de 12 de 21 era de 322 milhões de euros, como já referi, sendo que 305 milhões de euros estão investidos em ativos imobiliários. Aqui a diferença é basicamente cash, depósitos à ordem e depósitos a prazo. Em termos de participantes, o número de participantes no final do ano era de cerca de 11 mil participantes, o que teve também nestes últimos 2 anos um crescimento aqui assinalável de cerca de 30%. Portanto, a base de participantes hoje do fundo VIP é substancialmente superior face a 31 de dezembro de 2019. Por fim, o fundo VIP, que distribui rendimento, portanto, em 34 anos de atividade, nunca falhou uma distribuição de rendimento e, portanto, já efetuou 136 distribuições de rendimento ao longo da sua vida. Neste slide, gostaríamos de partilhar, portanto, os principais achievements do fundo VIP em 2021, comparado com 2020.
como se pode verificar no gráfico da esquerda, o resultado líquido do fundo ao longo dos últimos 5 anos tem tido um crescimento sustentável. Entre 2019 e 2020, anos da pandemia, aqui, e vamos verificar, o menor resultado líquido decorreu não do menor resultado operacional, mas sim de uma menor valorização de capital. Ainda assim, em 2021, face a 2020, portanto, o resultado líquido cresceu 2,7%, o resultado operacional, que no fundo é o P&L da carteira de imóveis do fundo, a diferença entre as rendas recebidas e os custos associados à exploração dos ativos, cresceu 5,3%. Em termos de custos operacionais, aqui tivemos uma descida significativa do custo operacional. Esta descida acentuada dos custos operacionais foi positivo, no entanto, parte desta redução aconteceu porque, durante a pandemia, alguns dos nossos principais inquilinos estavam em casa e, portanto, a utilização dos imóveis foi menor, mas, no entanto, houve aqui um esforço interno de otimização dos serviços associados aos imóveis, especificamente, por exemplo, no tema da segurança, que é uma rúbrica pesada e em que temos vindo a melhorar a vigilância eletrónica combinada com a segurança humana. O resultado operacional do fundo foi distribuído aos participantes, ou do resultado gerado, distribuímos cerca de 97% aos participantes do fundo VIP. É o fundo que, ao longo dos últimos anos, mais rendimento distribui, na proporção do resultado que gera, e, portanto, mantivemos também em 2021 esta tendência. Por fim, o rácio de endividamento manteve-se nulo, portanto, o fundo VIP não tem dívida contraída. É resultado do que acabei de referir, portanto, o fundo VIP, em 2019, 2020 e 2021, nos últimos 3 anos, foi premiado como o melhor fundo de investimento imobiliário aberto, no binómio rendibilidade-risco. Como se pode ver no quadro superior, portanto, a classe de risco que o fundo VIP tem apresentado desde 2014 é a classe de risco mais baixa, nível 1, e em termos de rendibilidade face ao índice agregado APT-VIP, o fundo VIP tem mantido também ao longo dos últimos anos, tem batido também o índice imobiliário APT-VIP, basicamente o índice que compõe todos os fundos imobiliários em atividade em Portugal. E por fim, como já referiu o Luís, portanto, partilhamos também estratégia que pensámos para o próximo triênio. À semelhança do que fizemos há 3 anos, estamos agora a iniciar um novo ciclo de 3 anos e temos um enorme prazer em poder partilhar a estratégia que, de uma forma sucinta, desenhámos para o Fundo VIP. Começamos esta análise estratégica por uma posição competitiva do fundo no início deste ano. Depois apontamos os 4 grandes objetivos estratégicos para o triênio. Com base nesses 4 objetivos estratégicos, definimos um target de rendimento, e aqui é um objetivo apenas, e, por fim, como nos propomos atingir esse target de rendimento, ou seja, quais são os vetores de atuação que iremos seguir. Aqui destacarei os principais pontos fortes e fracos do fundo VIP. Em termos de pontos fortes, a rendibilidade histórica, como viram, versus o nível de risco, obviamente. A solidez financeira dos inquilinos, este é de facto um pilar essencial. E um WALT, portanto, o prazo médio de todos os contratos de arrendamento do fundo VIP é atualmente de 5 anos e 10 meses. Em termos de pontos fracos, a taxa de desocupação superior a 10%, uma reduzida exposição ao setor retalho alimentar, que tem sido o setor, e foi o setor mais resiliente e setor refúgio dos investidores em Portugal, e por fim, dada a antiguidade da carteira, o Fundo VIP começou a sua atividade em 87, portanto temos imóveis
que, no novo contexto de sustentabilidade e ineficiência energética, necessitam de reabilitação. Em termos de oportunidades, os fundamentos do mercado e da economia são positivos, são animadores, e temos também uma oportunidade que, no fundo, o ponto fraco que acabei de definir relativamente à atividade da carteira é também, só por si, uma oportunidade, que é a oportunidade de podermos requalificar ativos que o fundo VIP tem em carteira, localizados nas tais localizações praia, e que têm upside e merecem tal investimento, porque, de facto, existirá procura para eles. Em termos de ameaças, portanto, obviamente, os macro-riscos, como é o risco político internacional que temos vivido nas últimas semanas, e a pressão inflacionista e eventual subida de taxas de juros a um nível superior face ao desejado. Por fim, existe, de facto, ainda hoje uma escassez de oportunidades de investimento, core, ou seja, ativos de rendimento em que este tipo de veículos investe, e em particular o fundo VIP. Porquê? Porque existe ainda um desfazamento entre as yields oferecidas por quem está vendedor e as yields por quem está comprador. E, portanto, não existe muita liquidez, existem imóveis, mas atualmente vive-se aqui algum desfazamento e, portanto, o que dificulta, de alguma forma, a concretização de operações de investimento. Principais, os objetivos estratégicos para o triênio, portanto, são 4, basicamente, e o primeiro é manter o fundo VIP ou integrar o top 3 dos melhores fundos abertos do mercado, mais uma vez, relembrando, no binómio rentabilidade-risco, fortalecer a posição do fundo face aos produtos financeiros alternativos. Temos como objetivo também melhorar a rentabilidade do fundo face a um contexto previsível de subidas de taxas de juros, portanto, acompanhar esta subida de taxas, melhorar também a rentabilidade do fundo, é um objetivo, obviamente, e, por fim, reestruturar e modernizar a carteira de ativos core nas tais localizações, em que este investimento terá rentabilidades líquidas acima dos 4,5%. Temos neste momento, e detalharei mais à frente, alguns projetos já em curso. Dado o contexto económico e como referi há pouco, portanto, o objetivo de rentabilidade para o triênio é posicionar o fundo entre os 3,9% e os 4,5%. Portanto, este será o nosso objetivo de rentabilidade para o triênio que estamos a começar. E, por fim, como é que nos propomos atuar? Em primeiro lugar, reforçar a articulação com as entidades comercializadoras na colocação do fundo. Melhor exemplo é o que estamos exatamente aqui a fazer. Acreditamos bastante neste tipo de ações. Em segundo lugar, requalificar o parque atual, portanto, visando o aumento das rendas a partir de 2023. São projetos, 3 deles sujeitos a licenciamento. Toda a gente conhece em Portugal o prazo que existe para licenciar ou relicenciar um edifício. Portanto, temos neste momento 5 projetos em curso, 3 deles sujeitos a licenciamento e cujo objetivo é que em 2023 comecem a gerar rendimento adicional. A diversificação, obviamente, setorial da carteira, reforçando na medida do possível, o investimento no setor de retalho e, em particular, no retalho alimentar. Estamos, neste momento, numa operação em due diligence visando a aquisição de uma unidade alimentar de uma multinacional. Vamos ver se concretizamos, acreditamos que sim. E, por fim, a rotação da carteira. Este é um objetivo muito importante. A rotação da carteira, como vendendo ativos não performantes e localizados em zonas, em mercados menos líquidos, e onde consideramos que não merece desenvolver projetos de requalificação, reinvestindo o produto dessa venda em ativos com um resultado operacional igual ou superior a 6,25%. Sabemos que é difícil no contexto atual, mas acreditamos que
este desajustamento irá mitigar ao longo dos próximos tempos. E, por fim, a renegociação ativa dos contratos de arrendamento dos nossos atuais inquilinos. Este foi um processo que nós efetuámos em 2018 e 2019 com bastante sucesso. Tínhamos em 2019 um objetivo ainda mais forte de o prosseguir em 2020, no entanto, com a pandemia, 2021 e 2020 foram anos em que a renegociação ativa de contratos de arrendamento ficou suspensa e, portanto, acreditamos que em 2022, e já o estamos a fazer, que esse processo será retomado com sucesso. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Vamos passar para a nossa sessão, para a nossa área de perguntas e respostas. Não vamos, infelizmente, conseguir dar resposta a todas as questões que foram aparecendo, porque já estamos a ficar apertados em termos de horário. Selecionámos aqui algumas questões conforme elas foram chegando. Vou já começar por direcionar uma para o Mário Carvalho Fernandes, em que foi questionado se a tendencial e liquidez dos produtos imobiliários poderão ser uma vantagem ou uma desvantagem para uma carteira de investimento, que algum investidor tenha constituído num contexto de maior volatilidade dos mercados. Obrigado pela pergunta, em primeiro lugar. Eu diria que a liquidez no investimento imobiliário é uma característica que faz parte, é inerente ao próprio investimento no ativo imobiliário, é a sua liquidez natural, ao contrário de ativos financeiros que transacionam em mercados regulados e, portanto, têm a liquidez imediata. A compra de um imóvel, do género daqueles que vimos aqui hoje, ocorre com menor frequência e por isso essa liquidez está inerente ao ativo em que se investe. Isso não é necessariamente um inconveniente, é uma decisão que os investidores devem fazê-lo. A que riscos é que querem estar expostos a cada momento? Se querem estar expostos a risco de taxa de juros, comprando obrigações, por exemplo, ou se querem estar expostos a risco de crescimento económico através das ações, ou se aceitam, por exemplo, estar também expostos ao risco de iliquidez, adquirindo investimentos em ativos mais ilíquidos e dessa forma serem remunerados por esse risco que estão a correr de forma acrescida, abdicando da liquidez do seu instrumento em que investem e recebendo por isso um prémio por liquidez. E efetivamente, olhando para as rentabilidades esperadas ou as yields aqui projetadas de 3, 4%, num ativo com baixa volatilidade, como é um caso destes fundos imobiliários, em que vemos o nível de risco 1, de acordo com a volatilidade do fundo, e uma rentabilidade desta ordem, isso só é possível e precisamente por estar a investir numa classe menos líquida e tanto por o investidor estar predisposto a abdicar da liquidez imediata do seu investimento em troca dessa remuneração mais atrativa. E, portanto, isso acaba por ser bastante valioso numa altura em que a assunção dos outros riscos que eu aqui falei, nomeadamente o risco de taxa de juros, é muito pouco atrativo e é necessário encontrar alternativas e então aqui o imobiliário aparece com um binómio de rentabilidade esperada face a risco de volatilidade na carteira percebido muito interessante e que ajuda a que numa carteira diversificada e de acordo com o perfil do investidor possa ter um portfólio que se comporta de uma forma mais adequada aos seus objetivos, permitindo alcançar um nível de rentabilidade superior para o mesmo nível de volatilidade, caso não optasse por esta diversificação para esta classe de ativos. E, portanto, acaba por ser, neste contexto de aumento de volatilidade nos outros ativos, a inexistência dessa volatilidade aqui, que está muito relacionado também com a liquidez, permitir aqui uma estratégia com um retorno risco mais interessante. Ok, muito obrigada, Mário.
Temos também aqui uma questão agora para a Silvip. Disseram há pouco que o fundo VIP que não tinha endividamento no momento. A questão que se coloca é se isso é por estratégia, por política de investimento, ou se é algo momentâneo, portanto, neste momento não possui esse endividamento. Não sei se será o Francisco, se o Luís a responder, mas aqui fica a questão. Posso eu responder? O fundo VIP, normalmente, dado o perfil dos investidores e o seu caráter conservador, acaba por não fazer investimento imobiliário com alavancagem financeira. Por um lado, aumenta o risco, digamos, desse investimento, e por outro lado, também em períodos de alguma volatilidade das subscrições e resgates, não permite usar o buffer de liquidez para acorrer, digamos, alguma iliquidez do ativo, como referiu o Mário, quando existem esses resgates e podendo utilizar esse buffer para acorrer aos resgates. E, portanto, quando temos que combinar uma classe de ativo relativamente ilíquida, como foi até 2015, com janelas de resgate diárias, portanto, e os períodos de reembolso também muito, em termos financeiros, muito curtos, esse buffer de endividamento foi realmente útil. Aprendemos na altura, realmente acabou-se por liquidar todo o endividamento que houve. Neste momento temos pré-negociadas algumas linhas, mas que as pensamos utilizar só em períodos, digamos, de maior volatilidade do movimento de resgates, se bem que poderemos, eventualmente, num caso ou noutro, pontualmente usar essa alavancagem financeira até para permitir uma melhor rentabilidade de algum investimento. Mas, por norma, não o fazemos. Ok, obrigada. Mais uma vez para a vossa sala a questão. Temos aqui uma pergunta que nos dizem ou que nos colocam se o fundo compra exclusivamente ativos com renda já fixada ou pré-definida, digamos assim, ou se também desenvolve nova construção. Portanto, se todo o envolvimento pode começar ainda numa fase de construção de edifício ou já com a estabilidade assegurada. O fundo VIP investe essencialmente em ativos core ou, digamos, com algum core plus, com possibilidades de alguma reestruturação dos seus contratos de arrendamento ou mesmo com alguma hipótese de reabilitação para melhorar o rendimento. A promoção imobiliária, de facto, no momento atual e com a alteração da lei, ficou dada aos fundos de investimento imobiliário aberto. Portanto, pensou o legislador que, caso desejem aceder a uma classe de risco superior, para isso há disponibilidade de fundos fechados para o fazer ou através desse investimento. Por norma, como estes fundos imobiliários aparecem ali a seguir aos depósitos a prazo e às obrigações de baixo risco como alternativa de investimento, realmente a promoção imobiliária foi retirada da possibilidade de investimento destes fundos. Muito bem, obrigada. Vamos aqui para uma última questão, que estamos mesmo a ficar sem tempo. Mais uma vez dirigida à Silvip, o Mário está de descanso, até porque passa aqui a publicidade para a semana. Vamos ter uma outra sessão do banco em que o Mário certamente vai ter muito mais oportunidade de falar, portanto vamos aqui dirigir a última questão também à Silvip. A questão é, o Fundo VIP encontra outras cidades portuguesas com dinâmicas imobiliárias interessantes, além de Lisboa e Porto, ainda que neste momento a concentração se mantenha nestas duas áreas geográficas. Diria eu que no âmbito da gestão do Fundo VIP nós desejamos estar presentes em outras cidades e andamos ativamente à procura de investimentos. Acaba por ser a faixa litoral e, portanto, os principais centros urbanos da faixa litoral de Lisboa, Porto, mas abarcando como Leiria, Aveiro, Braga e, portanto, essas as principais cidades onde se concentram
também estes ativos mais comerciais. Como o fundo VIP não está neste momento exposto a ativos residenciais, acaba por ser aí onde se situam os principais mercados consumidores e onde realmente desejamos de ter os ativos nessas cidades, portanto, para além de Lisboa e do Porto, obviamente, porque também é nessas cidades onde a ocupação do ativo é mais fácil e também há uma maior dinâmica de apreciação de rendas nessas cidades. Ok, muito obrigada. Resta-me agradecer ao Mário pela apresentação inicial que fez, também à Silvip no seu todo pela participação, em particular ao Luís Carita e ao Francisco Pires Marques pelas apresentações que nos fizeram. Foram de facto muito completas e esclarecedoras. Espero que para os restantes dos presentes também o tenham sido, que tenham sentido o mesmo. Qualquer questão que surja e que não tenhamos tido a oportunidade de responder, porque já estamos mesmo a ficar apertados no tempo, para quem seja cliente poderá sempre recorrer ao seu gestor de conta para colocar qualquer questão que queira ver esclarecida. E quem não for, portanto, nós vamos de seguida pôr uma pequena imagem com um e-mail e um telefone da nossa linha de apoio ao cliente, portanto poderão sempre recorrer a esses contactos, que estão também obviamente disponíveis no nosso site, e portanto termino agradecendo a todos a participação nesta hora e pouco que aqui tivemos. Espero que tenha sido proveitoso e que nos voltem a contactar e a falar sobre este tema ou outros que considerem pertinente. Muito obrigada a todos e um resto de boa tarde.